Família palmeirense, Palmeiras se preparando para o grande jogo aí da quinta-feira, né? Jogo pelo oitavas de final da Libertadores. A expectativa do torcedor palmeirense é a melhor possível, né? Depois da vitória sobre o Ceará, uma boa atuação, a gente espera que mantenha o mesmo desempenho, né? Mas o Palmeiras não para no mercado, pessoal. Palmeiras pode trazer lateral esquerdo, Palmeiras pode trazer volante, zagueiro, Palmeiras podendo trazer goleiro, né? Então, isso gera bastante repercussão. E também tem a questão aí, a situação de Abel Ferreira, né? Parece que o Palmeiras entrou em acordo, né, com um clube lá da Arábia, né? Do Catar, eu acho que era do Catar, onde ele teria assinado um suposto pré-contrato, né? Parece que o Palmeiras entrou no acordo, Leila Pereira. Será que Abel vai continuar no Palmeiras em 2026, pessoal? Pois é. Muitas notícias, muita especulação, né? Mas o torcedor palmeirense está preocupado com o time do atual momento. O futuro é importante, mas a gente espera que no jogo dessa quinta-feira tenha um bom desempenho aí, um bom resultado, né? A gente sabe que é bom estrear nas oitavas com um bom desempenho, um bom resultado, trazer uma boa vitória para casa, até porque vamos ser realistas, pessoal, esse time aí é de quinta categoria, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo, Band Sport, link na descrição. Vamos ver o que é que Mancini fala aí. Vamos lá. Palmeiras agora. Massa, queremos que você explique a situação. Hoje de manhã, Danilo Lavieri, do UOL, nosso companheiro, veio com a informação que o Palmeiras resolveu aquela questão com o Abel, daquele pré-contrato que ele assinou, entrou em acordo o Palmeiras lá com o Al Sadd, então esse negócio acabou, definitivamente. Com grana para cá, 10 milhões para cá, deixa de ganhar 10 bilhões, mas ganha mais porcentagem no jogador, em um jogador que foi vendido. Enfim, primeiro ponto, explica pra gente e depois queria que você já falasse por que diante disso você acha que não deve renovar o Abel. Muito bem, vamos lá. O Abel Ferreira aproveitou uma folga que tinha pelo Palmeiras, recebeu um contato do Al Nassr, lá do Catar, e foi visitar as instalações do clube, Al Sadd. O Al Sadd, lá no Catar, tanto Al, né, que eu me confundo aqui. O Al Sadd no Catar, e ele foi, então, até conhecer as instalações do clube e assinou um documento. O Abel Ferreira, na FIFA, se defende dizendo que foi um memorando, que não foi um pré-contrato. O clube, o Al Sadd, entrou com um processo, né, num órgão específico da FIFA que faz a mediação entre treinadores e clubes de futebol, pedindo o pagamento de uma multa pela quebra deste contrato, né? A multa de 31 milhões de reais seria de 5 milhões de euros. Então, o que fez a FIFA? Se chama Players Status Chamber, que é esse órgão da FIFA que regula essas questões entre clubes e técnicos no âmbito internacional. Muito bem, o Abel também entrou com uma ação no mesmo lugar, dizendo que não tinha assinado pré-contrato, sim uma carta de intenções, pedindo também os 5 milhões de euros de ressarcimento. A multa é de 31 milhões de reais que o Abel Ferreira teria que pagar se fosse condenado. O que a FIFA fez? Ofereceu ao Palmeiras, ao Al Sadd e ao Abel uma reunião agora no Mundial de Clubes para buscar um entendimento sobre o tema. Muito bem, como o Al Sadd também não tinha certeza se venceria o processo, porque ele teria que pagar 10 milhões pelo Giovani e teria que receber 32 milhões se também fosse condenado, já que existia o processo do Abel contra o Al Sadd. O que ficou definido? O Palmeiras vendeu o Giovani para o Al Sadd, 50% dos direitos, e o jogador chegou às metas para que o Al Sadd obrigatoriamente comprasse mais 25% por 10 milhões. O clube resolveu então não colocar mais o jogador, segurou um pouco o Giovani e teria que pagar esses 10 milhões ao Palmeiras. Ficou então decidido o seguinte: o Al Sadd não paga os 10 milhões e o Palmeiras mantém 50% do jogador. Por que o Al Sadd faria um negócio desse? Porque também não tinha certeza que venceria
está o processo lá na FIFA e teria talvez que pagar os 32 milhões, né, os 5 milhões de euros ao Abel. São 10 milhões de reais. Então, neste momento, se o Giovani for vendido por 40 milhões de reais, o Palmeiras fica com 20 milhões de reais, portanto, recupera os 10 milhões que deixou de receber e mais 10 milhões que fica com o jogador. Muito bem, acho que é isso, está explicado. O acordo, então, foi feito e o processo foi extinto, 10 milhões, retirado. Quer dizer, lá perde, na né? FIFA. Abriu mão para... Ok. Bom, agora isso é informação, né? Agora a minha opinião sobre isso. Nenhum clube deve ficar à mercê de qualquer personagem. Seja ele Abel Ferreira, Ademir da Guia, Evair, dos mais históricos que vocês podem, Marcos, goleiro, você pode escolher aí na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E diante deste fato, quer dizer, quando eu fui atrás da história e recebi a informação de que não era um pré-contrato e sim uma carta de intenções, ali já teve uma quebra de confiança muito grande, porque o Abel tinha contrato vigente com o Palmeiras, estava conversando para a renovação de contrato dele para 2024, certo? E optou em aceitar uma proposta do Qatar. A partir desse momento, ponto final na história entre ambos, porque é uma história de uma relação de confiança, certo? Ponto final. E de lá para cá, o Palmeiras foi muito mal, né? O Palmeiras ganhou do Santos a final do Paulista e as coisas andaram muito mal. Então, nenhum clube deve ficar à mercê de uma figura, seja ela qual for. O Abel deveria, então, encerrar a jornada nele no Palmeiras em dezembro deste ano e avisar rapidamente o clube que se vai ou não permanecer. Aí não tenho controle sobre isso, porque o Palmeiras precisa pensar na temporada de 26. Está fazendo contratações, tem possibilidade de trazer o Ruiz, que é o volante lá do Toluca, está conversando com negociação avançada com o Jetsé, não sei falar o nome dele, como é que fala? O jogador lateral esquerdo. do Fluminense. Lateral esquerdo, né? Que está na Escócia. As negociações estão avançadas, tem 21 anos, é bem provável que ele apareça por aí ainda esta semana, junto com o Carlos Miguel. Enfim, o elenco está sendo mudado, mexido, remontado, sabe se o treinador vai ficar. Todos esses motivos é que eu digo, se acontecer, essa definição precisa aparecer rápido. Né? Então é o que eu estou falando aqui com muita clareza. Para mim, o Palmeiras não deveria mais seguir com o Abel Ferreira. Essa quebra de confiança é muito forte, é muito grande. Isso não pode passar batido e clube nenhum precisa, ou pode, ou deveria ficar à mercê de um treinador. Ponto final, na minha visão. Duríssimo, hein? Não é... Falou grosso o Massa, como a Leila ontem sobre o fair play financeiro. Muito bem, o que você acha, hein, Arnaldo? Eu tô ganhado mais 200 títulos, cara. Ponto final, meu. Eu quero ir embora, vou pro Qatar. Me arrependi, minha família não quer que eu vá. Meu, não dá. O Palmeiras é muito maior que o Abel, que a família do Abel, que a Leila, que eu, que o Ademir da Guia, que qualquer outra figura. Essa é uma questão institucional. Ou o Palmeiras confia nos processos que tem, naquilo que oferece para o treinador, vai ficar batendo palma até quando? Vai esperar até quando o treinador decidir? O ano está rolando, nós estamos em agosto, entendeu? Não dá para esperar mais. Então, aí, a partir daí, agora é ponto final. Aí é minha visão, né? Então, Arnaldo, mas olha, isso já acontece com muitos clubes, né? O Klopp já sabia 4 meses antes que não ia ficar. Já tinha outro treinador, entendeu? Então, assim, não é difícil. Aqui é difícil, né? Mas lugares, não é um bicho, não é um bicho de 7 cabeças. É preciso ter altivez, é preciso confiar no que está fazendo. Entendeu? Detalhe que o Klopp, a essa altura da temporada, anunciou publicamente que ele não ficaria e contribuiu para a nova contratação do treinador do treinador. Por Arne Slot. Então, mas esse é o Klopp, não é o Abel.
nessa janela ainda. E o técnico que está avalizando hoje pode não estar amanhã, que é o Abel Ferreira. Ele só não vai estar se ele não quiser. Mas agora aí, pessoal, é um ponto preocupante, né? Quer dizer, estão montando um elenco a pedido de quem? Quem é que está pedindo o jogador? Quem é que está indicando? Está trazendo por quê? Porque está se montando o elenco e a gente sabe que quando chega um treinador, um exemplo, não é Abel que vai ficar, vai vir outro treinador. O elenco, o cara vai pedir jogadores. Isso aí é de praxe do futebol brasileiro. Eu até concordo, eu acho que o treinador tem que chegar no time no Brasil, em qualquer canto, tem que se adequar àqueles jogadores, não tá sair pedindo, né? Mas aqui os treinadores brasileiros é assim, né? Chegou num clube, quer esse jogador, quero esse. Aí o Palmeiras montando um time e não sabe se Abel Ferreira vai continuar. Isso aí é preocupante. Isso tudo dentro do Palmeiras já tá resolvido. Sim, eu entendo é o que você acha dessa história, né? É isso. Mas o que me foi depender do Palmeiras, ele fica. A verdade é Fica, claro. Fica. Vai ficar. Se ganhar os 2 títulos agora que tem, eu não mudo. Assim, a minha questão nessa, ela tem passa por uma questão de confiança, de ética. Entendeu? Se ele ao menos tivesse dito ao Palmeiras, olha, eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo, eu tenho uma proposta, entendeu? Beleza, tem Mas direito. Tinha que ter acabado lá, na tua opinião, né? Em janeiro do ano passado. Tem que acabar o contrato dele com o Palmeiras. Falou, espera aí, não vou renovar, que eu tenho uma proposta. Entendeu? A partir daí, quando você começa a mexer 10% de um, 25% do outro, me dá aqui, me dá colar, você perde autonomia total, a meu ver. Né? Então, não é uma questão de dinheiro, né? O Palmeiras não levou prejuízo. Está lá com o carro, vendeu metade do carro, os outros 50% está lá. Vai vender 40 milhões de reais, hoje é o quê? 5 milhões de dólares, 6 milhões, 7 milhões de dólares. É uma negociação baixa. Não é essa muito bem o ponto. O ponto é o que está a partir daí. Por que um clube se coloca neste lugar, mesmo sendo ele quem é. Essa que é a discussão. Né? Poderia o Palmeiras ter vencido todos os títulos de 1 ano e meio para cá, que eu manteria a minha visão. Um clube nenhum deve se colocar nessa situação. Concordo plenamente. Coloca a sua colher nessa conversa, Vessa, porque você que é um especialista em redes sociais, você viu a reação de muitos torcedores, tem muita gente aqui falando, muita gente dividida também, não? Deixa o Abel lá, ou então tem que sair mesmo, enfim, qual é a sua opinião? O Massini explicou o caso e foi além com o lance de ficar ou não ficar no Palmeiras, o Arnaldo também. Eu não vou me atentar a isso, a permanência ou não, etc. Eu vou só me atentar ao caso em si. O caso em si, para mim, causa espanto zero. A Leila, não foram poucos os comportamentos que não foram legais do Abel em várias determinadas situações. Lembra? Tapa no celular, enfim, teve muita coisinha, o gesto obsceno, e a Leila sempre, de alguma maneira, passou panos quentes para ele. Então, esse caso é só mais um. O Palmeiras não sabia que ele ia lá assinar o negócio. O Palmeiras ficou sabendo depois e o Palmeiras que salva ele, abrindo mão aí de um ativo, pelo menos num primeiro momento, até que depois, no futuro, a gente vai saber se o menino vai ser vendido depois ou não, e abre mão de 10 milhões. Então, para mim, é espanto zero. A tia Leila agiu muito diferente com o Dudu, né? Quando o Dudu fletou com o Cruzeiro, ou quis ir pro Cruzeiro ou tudo mais, ela foi lá firme, forte, sem... não tinha conversa, tal, não teve conversa. Para ela foi irredutível. Com o Abel não, foi lá, tá tranquilo, quanto que é? 10 milhões? Mas aí são escolhas, né? São escolhas. Comparar o Dudu com o Abel também não me cabe. Não a gente tá vendo, né? O que é o Abel, o que é o Dudu. Não, o cara pediu para ir embora, ele quis ir embora. Então, o Palmeiras... Eu estou comparando os dois. Eu estou comparando a reação da Leila diante de 2 caras que flertaram com a saída sem o clube querer. O meu ponto é a Leila e não Dudu ou Abel. Enfim, é um caso que claramente o Palmeiras ajuda mais o Abel do que o Abel o ajuda nesse caso, para mim está claro. Basicamente, para a gente resumir assim,
é como se seu vizinho pegasse seu carro, desse um rolê com seu carro sem você saber, batesse o carro e você vai lá e arruma o carro dele, paga o carro, você paga o conserto. É mais ou menos o que acabou acontecendo, trazendo para um popular, uma coisa meio jocosa, enfim, mas infelizmente é isso. O Palmeiras minimiza a situação com essa situação do percentual tal, minimiza o problema, mas o estrago está feito ali. Eu acho que foi uma quebra de confiança, porque o Palmeiras nem imaginava que ele tinha visitado o CT, assinado o documento, sendo que é um cara que recebia tudo em dia, estava tudo bonitinho. Enfim, a quebra de confiança ali é clara, e o Palmeiras, então, a Leila age. Pois é, pessoal, a mídia discutindo essa situação do Palmeiras aí, né? Palmeiras que tem um jogo importantíssimo nessa quinta-feira contra o Universitário, né? Uma vitória, sem sombra de dúvida, é importantíssimo. Se manter ali como um dos melhores da Libertadores, né? E trazendo um bom resultado para o Palmeiras para decidir em casa, né? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo. Tem tudo para, como a gente diz, fazer com que seu mando de campo no segundo jogo seja importante, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? A gente sabe que é importante, né? Infelizmente, o Palmeiras não tem decidido em casa os seus jogos, mas infelizmente não tem principalmente conseguido classificações, né? Então, uma boa atuação fora traz tranquilidade para o jogo de volta, né? Se o Palmeiras fazer um bom jogo fora, eu acredito na vitória do Palmeiras, e eu vou ser bem realista. Eu não acredito numa vitória acima de 2 gols. Acima de 1 gol, que diga, né? Eu acredito numa vitória ali, no mínimo 2 gols de diferença, né? Para já selar a classificação e quem sabe até poupar alguns jogadores no jogo de volta. E vale ressaltar que o Palmeiras ainda está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Briga essa que é importante, pessoal. É importante não deixar os rivais se distanciar, manter ali sempre à vista, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é importantíssimo uma vitória fora de casa aí na Libertadores, já para trazer tranquilidade, né? Palmeiras fez um bom jogo contra o Ceará, apesar de vir de uma ressaca, né? De derrota para um arquirrival. Inclusive, no início do jogo, o primeiro tempo não foi bem do Palmeiras. Chegou até a sair atrás no placar no segundo tempo, mas virou o jogo contra o Ceará e para mim foi uma boa partida, principalmente depois que o Palmeiras levou o gol, pelo incrível que pareça, né? O Palmeiras deixou levar o gol para tentar jogar futebol, né? E foi o que aconteceu, né? A questão de Abel Ferreira aí não tem muito o que discutir, não. Eu concordo plenamente com o Mancini. Agora sim, tudo que Abel faz, Leila concorda. Leila tá bom, tá tudo ok. Quer ir embora, tá ok, ela não deixa, quer que ele fique. Assinou um pré-contrato, quem vai arcar com prejuízo é o Palmeiras. Complicado, né, pessoal? É complicado, né? E sobre reforço, né, pode fechar aí a qualquer momento com Ruiz, né? Joga no México, volante. E também lateral esquerdo, né? O Jeffet, ex-Fluminense, né, pessoal? Ex-Fluminense, né? Eu acho que ele tá no Rangers, acho que se eu não me engano, o Rangers, não tô lembrado qual é o país, né? Mas é um jogador de 21 anos, é um jogador jovem, né? É um jogador que pra mim tem potencial, principalmente quando ele jogou, da Escócia, pessoal. O Rangers da Escócia, né? Ele tá no futebol escocês. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é um jogador que pode chegar e pode acrescentar, né? Principalmente pelos valores, né, pessoal? Pelos valores, né? Não é um jogador muito caro. E outra, jovem, né? Muito jovem, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que seria uma boa para o Palmeiras, né? O Palmeiras está precisando, né? Negocia o Vanderlan, vai precisar repor o seu setor esquerdo, né? O Palmeiras como eu disse, eu não estou entendendo, já que a Abel não vai renovar o seu contrato, o Palmeiras está indo no mercado trazendo vários jogadores. Por isso que eu digo, pessoal, que às vezes esses jogadores que estão chegando no Palmeiras, nem todos têm o dedo de Abel. Nem todos têm o dedo do Abel, né? Às vezes é a equipe de scout, às vezes é Alexandre Barros, não sei. Porque se eu não vou ficar num clube, né? Por que eu estou exigindo tantos jogadores?
que se eu fosse o presidente, eu sendo a presidente do clube, o meu treinador não vai ficar para o próximo ano. Aí ele chega, quero esse jogador, quero esse, quero esse, quero esse. Aí eu vou dizer o que ele? Peraí. Você quer um monte de jogador, mas não vai ficar para o próximo ano. E o próximo treinador que chegar vai pedir os deles. Então, trabalho com o que tem. Pelo menos é a visão que eu tenho, né? A não ser que ele tenha voltado atrás, né? Mas, não sei, né? Só o tempo dirá, né? Tenha voltado atrás e vai ficar no Palmeiras, né? Será, pessoal? Será que Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras? Vai continuar o seu trabalho? Eu acho que tudo vai depender dessa temporada, pessoal. Se ele ganhar algum título importante, eu acho que talvez sim ele possa ficar, né? Talvez sim. Até porque o moral sobe, né? Agora sim, se ele perder todas as competições, aí dificilmente ele vai ficar. Por quê? Em 2 anos, um Campeonato Paulista. Aí fica difícil segurar, né, pessoal? Fica difícil. Com o elenco que o Palmeiras tem, o investimento que o Palmeiras tem, fica difícil. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.